Olá, Thiago Alves aqui, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer um novo conteúdo. Fim de semana eu tive o curso aí, o curso de gestão no Pilates, turma presencial, segunda turma do ano. Foi muito legal, foi uma experiência bem bacana, uma troca muito legal, uma turma bem dinâmica, uma turma bem comprometida. E hoje eu vim trazer um conteúdo que é novo no meu curso, que eu acho que foi bem bacana, que deu bem certo e fez bastante sentido para quem participou. Tem um pouco a ver com o conteúdo do último vídeo. Se você não viu, vai lá, compartilha, dá uma olhadinha, ativa a notificação, comenta lá no último vídeo, porque ele fala, o assunto tem a ver com esse vídeo. Agora eu vou gravar direto, vou mostrar um pouco também da tela do curso, então vou ter que fazer uma gravação direta, sem edições. Então fica mais dinâmico, fica mais divertido. Tá? Hoje eu vou falar sobre o mito do empreendedor e as fases de um estúdio de Pilates. Você vai saber quais são as 3 fases que pode se encontrar um estúdio onde pode estar e vai conseguir identificar em que fase está o seu negócio. E também vai saber um pouco das ferramentas necessárias para chegar nas outras fases. Então fica ligado aí na vinheta que o vídeo está imperdível. Então vamos lá, Thiago aqui. O conteúdo de hoje, como eu falei, é um pouco do livro O Mito do Empreendedor. Esse conteúdo eu fiz um resumo desse livro no último vídeo. Se você não viu, procura aí no canal que está por aí. E eu vou fazer um link do que eu aprendi no livro com a nossa realidade Pilates, uma nova forma de encarar os negócios que eu defini e tenho trazido agora, a partir de agora, para o meu curso de Gestão Pilates. Tá? Então, para a gente começar, é legal a gente falar da doença do empreendedor. O livro é muito legal. A doença do empreendedor. Ele diz que todos acreditam que conheceram um determinado trabalho técnico, que por conhecerem determinado trabalho técnico, estão imediato e notavelmente qualificados para administrar uma empresa que realiza tal serviço. Isso simplesmente não é verdade. O fato de você ser um bom técnico, conhecer de Pilates, ser um instrutor bom, ser uma referência no que você faz, não quer dizer que você está apto para ser um empresário, ser um empreendedor. Tá? São habilidades distintas. Isso é muito delicado, às vezes a grande maioria dos profissionais não se dá conta disso, e não é uma exclusividade do mundo do Pilates, acredite. Profissionais liberais, donos de restaurantes, pessoas que têm um conhecimento técnico muito avançado, específico em determinada área, tendem a ter essa dificuldade. Até no livro, como eu comentei no vídeo anterior, ele diz que a grande maioria dos negócios é formada pela vontade e desejo de um técnico. Então, é muito comum que o anseio de um técnico se torne o, o motor, o propulsor para a criação de um negócio. Então ele fala também aqui que o técnico tomado pela doença do empreendedorismo pega o trabalho que ama e transforma em emprego. Assim, tarefas menos familiares e menos agradáveis transformam em fardo o ofício nascido do amor. Em vez de manter a especialidade, resultado da habilidade única que possui, e a partir do qual iniciou a empresa, ele passa a tratar o trabalho como algo trivial, que deve ser eliminado para dar espaço à tarefa seguinte. E isso é comum, muito amador, como um dos proprietários do estúdio. Todos que estiveram no curso aí no fim de semana que passou, é amador comum, ter que fazer as tarefas as quais eles não têm habilidade, não gostam, não estudaram, não estão preparados. Isso realmente é muito complicado. E aí no livro, começando aqui a aprofundar um pouco no nosso conteúdo, no livro ele traz 3 pessoas distintas. Tá? Isso eu acho que eu comentei um pouco no outro vídeo, mas para a gente entender as fases do estúdio é importante que a gente saiba essas 3 pessoas. As 3 pessoas que ele traz no livro são o empreendedor, e ele diz que o empreendedor é um visionário que existe em nós, o sonhador, a energia por trás de toda atividade humana,
a imaginação que acende a centelha do futuro, o catalisador da mudança. Ele tem o administrador, que é a personalidade administradora, é pragmática. Sem o administrador não haveria planejamento, sem o administrador não haveria empresa nem sociedade. E o técnico sabe que se não fosse por ele, o mundo estaria ainda mais encrencado. Haveria muita gente pensando e ninguém realizando. Então percebam que as empresas elas começam do desejo de um técnico e elas evoluem a partir da visão de administrador que esse técnico passa a ter, e elas crescem a partir do momento que ele encara e aceita o seu perfil e a sua personalidade de empreendedor. Essa escada é realmente importante, é sempre assim, normalmente assim que acontece nas empresas, principalmente as empresas que são formadas a partir do desejo de um técnico, do sonho de um técnico, empresas que são formadas a partir de, de, de junção de forças, como é o caso da Leve, onde a gente tinha a Carol, que era especialista no que fazia, e eu como administrador. Tem uma pequena vantagem, porque a gente já trabalha isso desde o começo, mas geralmente estúdios de Pilates são montados por aquele fisioterapeuta, aquele instrutor de Pilates, aquele educador físico, que fez o curso de Pilates, virou instrutor e está abrindo o seu negócio. Então são essas três pessoas. Ele diz aqui, ó, que o empreendedor terá liberdade para avançar rumo às novas áreas de interesse. O administrador solidificará a base de operações, o técnico assumirá a parte técnica. Essas três pessoas elas devem andar juntos, tá? Elas devem conviver de forma harmoniosa dentro do seu negócio. Você tem que ter essas três pessoas dentro de você. Você tem que ser o técnico, porque você precisa entender de Pilates, dar aula de Pilates, enfim, esse é o cerne do teu negócio. Mas você precisa ser um administrador, você lidar com as partes burocráticas, administrativas e partes que são necessárias para o desenvolvimento do teu negócio, operacionalmente falando, estruturalmente falando, que dão a base para o teu negócio crescer. E você precisa ser um empreendedor. Um empreendedor é aquele que planeja, que vê o futuro, que tem metas, que tem uma visão bem clara de onde quer chegar. Essas três pessoas têm que andar juntos no teu estúdio de Pilates. E essas três pessoas, elas dentro do livro, ele fala sobre infância, adolescência e maturidade. Então ele diz que a infância é a fase que predomina o técnico. Porque o técnico ele faz as coisas de acordo com o que ele acha que é certo, de acordo com que a parte técnica dele manda, de acordo com as suas necessidades. A empresa vai acontecendo e vai crescendo. A partir de então, ele vê que ele precisa de ajuda, precisa de mais pessoas para ajudar ele. Aí ele vira um administrador, porque ele tem que contratar as pessoas, tem que padronizar os trabalhos, tem que definir processos, definir padrões e coordenar esse processo. Aí ele vira administrador e entra na adolescência, que é o que o escritor fala no livro. E depois disso, quando ele pensa realmente que está estruturado, conseguiu montar uma equipe, está tendo um resultado legal, ele pensa, não, agora eu preciso expandir. Quero abrir uma franquia, quero abrir uma filial, quero abrir outro estúdio, enfim. Aí ele passa para a parte da maturidade, que é realmente o foco do livro. Ele fala sobre expansão, sobre modelos de negócio, sobre estruturar franquias. Então essa é a grande chave. E para chegar lá, o caminho melhor é passar pelas outras fases. Tá? Existem pessoas que vão direto para a última, até existe. Você contrata uma consultoria, enfim, você tem uma ajuda, pode ser que isso aconteça, mas normalmente você tem que passar pelas três fases, pela infância, para chegar na adolescência e, enfim, chegar na maturidade. E baseado nessas três fases que ele fala no livro, eu defini as três fases de um estúdio de Pilates. Então são as fases de um estúdio de Pilates. Então a gente tem a fase 1, que é a fase do técnico, que, fazendo uma correlação com o conteúdo do livro, é a infância. Quais são as características da fase 1 de um estúdio de Pilates, que é a fase do técnico? Ela é caracterizada pela famosa eu-keep, ou seja, você faz tudo, você dá aula, você
agenda a aula, você agenda a reposição, você responde e-mail, você atende telefone, você posta no Facebook, você posta no Instagram, você cuida do financeiro, você paga as contas, você faz tudo. Isso aí é o KIP. Essa é a realidade de muitos estúdios começaram assim, a grande maioria dos estúdios começou assim, e é muito comum, tá? Essa é a fase da infância, ela nasce, como eu falei antes, pelo desejo de um técnico. A pessoa se formou, fez um curso de pilates, comprou os equipamentos lá na Calfa, falou, não, quero montar um estúdio, e faz, e vai lá e consegue, atende os clientes, 20, 30, 40, 50, 60 alunos. Enfim, essa é o KIP. Geralmente, na análise que eu fiz e que eu trago, ela vai até um funcionário, tá? Ela não tem mais do que um funcionário. Ela é uma equipe de um funcionário. Por quê? Porque, como eu falei, ela faz tudo. Nessa fase, ela é responsável por tudo. E as coisas funcionam facilmente e de forma até mais rápida, justamente por isso. Porque ela, como ela é sozinha, fica mais fácil para ela fazer e dar conta do que ela precisa tocar no seu negócio. Então ela é caracterizada por ter um funcionário. O gerenciamento dela acontece pela vontade do dono, que é de baixo para cima. O que é isso? Ele vai fazendo, vai tocando o negócio de acordo com suas necessidades pessoais. Ele vai lá, se ele quer viajar no fim de semana, ele vai lá e reagenda as aulas dos alunos. Se ele quer tirar umas férias, ele vai lá e coordena. Se ele quer dormir até mais tarde, ele não vai dar aula às 7 da manhã. Se ele quer sair mais cedo na sexta, ele cancela as turmas da sexta-feira. Enfim, a empresa gira de acordo com as necessidades dele. E a gestão é feita de baixo para cima, ou seja, o empreendedor, o dono, o instrutor, ele trabalha hoje para chegar no futuro, para ver o que vai acontecer amanhã. Tá? Isso é nesta fase. E talvez seja um grande problema para quem quer crescer, como a gente vai ver nas fases seguintes. O foco é na parte técnica, na aula. É isso que ele sabe, ele é bom nisso, ele estudou isso, ele pode até se destacar por causa disso, se é uma formação legal, se for uma pessoa dedicada, uma pessoa estudiosa, pode até se destacar pelo seu padrão de aula e pela sua metodologia. Então isso é muito responsável. Lógico que, como eu falo também no curso, eu acho que a qualidade da aula é fundamental para qualquer fase do teu negócio o X é o cerne principal do teu negócio, tem que ter um padrão de aula. Mas nesse caso depende muito mais disso, porque é totalmente focado nisso. A preocupação principal é na aula, e é isso que dá o resultado direto do negócio. Ele não tem necessidade de padrões definidos. Por quê? Porque está tudo na cabeça da pessoa. Você já sabe como fazer, você sabe como são as suas aulas, você sabe como é que você tem que abordar, você sabe o que você vai falar no começo, você sabe o que vai falar no final, sabe como vai conduzir cada tipo de aluno. Então você não precisa ter padrão, porque o padrão já está em você. Às vezes, eu sempre conto que quando a gente tinha um estúdio menor, quando era só a Carol como instrutora, eu ficava muito impressionado porque ela fazia toda a gestão de cabeça. Tipo assim, a gente falava, tá, e agora? Ah, não, a pessoa desmarcou. Tá, mas depois ela não remarcou. Mas como é que você sabe? Ah, não, ela me ligou. E ela fazia toda a gestão de cabeça, ela não notava nada. E por muito tempo ela tocou dessa forma e funcionou. Ela sabia tudo o que acontecia e tudo na cabeça dela. Isso só é possível nessa fase, na fase da equipe, na fase que ela é sozinha, na fase que a agenda é dela, na fase que ela coordena tudo, na fase que ela conhece todos os alunos, na fase que ela faz todo esse processo e ela conhece todo o processo. Ela não precisa de padrão, não precisa de processos definidos. Não que não precise, seria o ideal, mas isso não faz tanta diferença para o resultado da empresa na fase 1. E na fase 1 você é a empresa. Então você que faz a empresa é você. As duas pessoas se confundem e se fundem de uma forma muito intensa. Tá? A gente, mais para frente, aqui vocês vão perceber que isso também não é o ideal para quem quer ter um negócio, ter uma empresa, essa fusão. Mas nessa fase 1, quando você é sozinho, quando você tem a sua equipe, essas duas pessoas, a pessoa jurídica
e a pessoa física, elas se fundem e se confundem. É muito comum isso. Então essa é a fase 1 do estúdio, a fase do técnico, a fase da equipe, onde você é sozinho, você gerencia pela sua vontade, as coisas acontecem de acordo com o que você deseja, de acordo com o que é melhor para você. É uma gestão focada no agora, gerando resultados para o futuro, focada muito na parte técnica, onde tudo está na cabeça do dono, sem os padrões, ele sabe tudo, ele coordena tudo ali na cabeça dele, ou no caderninho, enfim, mas ele faz tudo sozinho. E o dono é a empresa. Essa é a fase 1. Fase 1 do nosso estúdio de Pilates. Depois da fase 1, que é a fase do técnico, a gente vai para... ele tem uma frase que eu coloco no curso que é legal. Essa frase é bem impactante, é bem chocante. Ela fala o seguinte: se a empresa depende de você para tudo, você não é um empresário. Você é um empregado. E aí? Como é que está o caso da sua empresa? Sua empresa depende de você para tudo? Qual foi a última vez que você deixou a sua empresa? Você tem condição de deixar a sua empresa? Se você não tem, você não é empresário. Você é um empregado. E eu vou te dizer mais, o teu chefe é o pior chefe do mundo. Porque é um chefe que não está preocupado com o negócio, está preocupado só com o resultado imediato e com a vida dele. Então, se a empresa só vive e depende de você para tudo, realmente você precisa rever a sua posição de empresário. Você não é empresário. Infelizmente, você é apenas um empregado de você mesmo. Tá? A segunda fase do nosso estudo de Pilates é a fase 2, que é a fase do administrador. A fase do administrador é quando ele busca ajuda. Nessa fase, o administrador, o empreendedor, o empresário, ele percebe a necessidade de que ele precisa de ajuda, seja para coordenar os processos internos do negócio, uma recepcionista, uma secretária, uma pessoa para ajudar no marketing, seja na própria aula. Eu lotou a agenda, quero dar mais gente, estou com capacidade ociosa, podia usar mais aqui esse espaço com outros equipamentos, enfim. Então ele percebe e entende que precisa de ajuda. Ele passa para a fase 2. A fase 2, segundo o meu mapeamento, ela varia de aproximadamente de 2 a 5 funcionários. Pode ser que tenha mais que isso, pode ser, mas é meio difícil, porque a partir daí ele já quase que entra automaticamente na fase 3. Mas a gente aqui na Leve, a gente está entrando agora na fase 3, então, e temos hoje 12 pessoas trabalhando conosco, então percebam que não é uma regra. Só que aqui na Leve a gente tem característica bem diferente, o espaço é muito grande, a gente tem capacidade de atender muitos alunos. Entendo que a nossa realidade não é uma realidade muito comum dentro do universo do Pilates, mas via de regra é de 2 a 5 funcionários. A fase 2 ela acontece a partir da necessidade, como eu falei. O empreendedor, o empresário, o dono do negócio, ele só parte para essa fase porque ele percebeu que tem essa necessidade. E a característica principal dessa fase é a contratação do primeiro funcionário. A partir do momento que você contrata o primeiro funcionário, você vai para a adolescência e você entra numa nova fase dentro do teu negócio. É uma virada de chave, é uma mudança muito grande a partir do momento que você contrata alguém. Lidar com pessoas é talvez o maior desafio que você vai ter como empresário e, sem sombra de dúvida, vai ser o que vai ser responsável pelo teu sucesso. A partir do momento que você contrata alguém, você tem uma pessoa para te ajudar e os teus resultados dependem muito de você, porque essa pessoa está diretamente ligada a você e tudo que ela faz é resultado do que você ensinou, do acompanhamento que você deu ou deixou de dar. Então essa responsabilidade aumenta muito. E então, quando acontece isso, realmente é uma virada de chave para a empresa. A contratação do primeiro funcionário é muito importante. Por isso que eu digo, e eu já dei essa dica outras vezes, que na minha humilde opinião, a primeira coisa que um estúdio de Pilates deve fazer é contratar uma recepcionista mesmo quando está na fase 1. Mas isso é um tema para um outro vídeo. O foco é na coordenação dos processos e pessoas. Você precisa, nessa fase, coordenar muito bem os processos e as pessoas, para que as pessoas trabalhem de acordo com
que já está pré-definido de acordo com aquilo que você entende que é melhor, de acordo com aquilo que é o seu desejo. E isso é muito delicado e é algo muito relevante. Precisa ter muito cuidado já nessa fase, cuidar muito com os processos e com as suas pessoas. Você tem que coordenar isso de uma forma muito profissional e muito alinhada e afinada com o que você acha correto, com os seus propósitos, com os seus valores, com o que a sua empresa prega. Tá? Então o foco nesse momento é nessa coordenação. É importante fazer manuais, fazer, enfim, descrições de atividades, fazer guias, tudo isso aí vai te ajudar para tocar o teu negócio nesse novo momento. Nesse momento também, na fase 2, existe a segregação das funções e serviços. O que é isso? Você começa a separar quem faz o que. Na fase 1, não é só o que, você faz tudo. Você cobra escanteio e cabeceia, como a gente diz na gíria. Então você, nessa fase, você começa a separar as funções. Quem vai fazer o quê, quem vai ser responsável por quê, como que vão acontecer cada uma dessas funções. A recepcionista vai ligar, a recepcionista vai dar o retorno, a recepcionista vai cobrar, o professor vai recepcionar o aluno, o professor vai dar aula experimental, você vai coordenar tal processo. Existe uma segregação das funções, isso é muito importante. É um sinal de crescimento e é algo que determina o resultado futuro do teu negócio. Ter essa segregação bem clara e alinhada, juntamente com foco nos processos e nas pessoas, vão determinar o resultado do teu negócio. E esse resultado é de sua responsabilidade. Você é responsável pelo resultado, mesmo que você tenha outras pessoas trabalhando para você, mesmo que você tenha outras equipes trabalhando para você, mesmo que você tenha outras pessoas trabalhando para você. Você é responsável pelo resultado, você tem que estar acompanhando, você tem que estar junto, você tem que saber tudo que está acontecendo, você tem que coordenar isso de forma muito justa e perto e que esteja claro que as coisas acontecem de acordo com o que você determinou. Então o resultado é responsabilidade sua, certo? Essa é a fase 2. E aí é que a gente diz, nessa fase já indo um pouco para o que vem para a fase 3, é uma frase que também tirei do livro, que diz que qualquer plano é melhor do que plano nenhum. Se você quer crescer, se você quer expandir, se você quer conquistar novos horizontes, você precisa de um plano e você precisa focar nisso e ter estratégias claras para isso. Então você vai chegar facilmente na sua fase 3. Chegamos aqui à última fase dos estúdios de Pilates. As 3 fases que eu defini, as 3 fases que eu apresento no curso Gestão no Pilates. E a terceira fase é a fase do gestor empreendedor. Essa fase ela é caracterizada pela expansão do negócio. Como eu falei, essa fase o empreendedor planeja, sonha, começa a vislumbrar novas possibilidades, ter uma visão clara de onde quer chegar. E essa expansão surge através dessa inquietude, dessa vontade do empreendedor de conseguir novas coisas, explorar novos horizontes, enfim. Então, essa é a fase da expansão de um estúdio de Pilates, a fase 3. Ela tem, nessa fase o estúdio vai ter a partir de aproximadamente 5 funcionários. Lembra que eu falei que não é uma regra, que na fase 2 a gente tem até uns 5 funcionários, não é, existem exceções como a Leve, a gente está com 12 funcionários e entrando agora na fase 3, mas na fase 3 geralmente a partir de 5 funcionários a empresa já começa a crescer. Os estúdios de Pilates são relativamente pequenos e quando chega nessa quantidade de funcionários é porque realmente ela já tem uma outra unidade, já abriu uma filial ou uma franquia, enfim. Aí já é a partir de 5 funcionários. Como eu falei, ela acontece através da inquietude do empreendedor. O empreendedor vê a necessidade de algo mais. Ele já alcançou um teto, já conquistou a quantidade de alunos que queria, o negócio dele já está legal, já está consolidado, e ele fala, não, eu preciso mais. É a partir da inquietude.
e ela se caracteriza pela abertura de um novo espaço e, consequentemente, um modelo de negócio. Isso é muito importante, é muito falado no livro e é algo que é fundamental se você quer expandir. Você tem que ter um modelo de negócio bem desenhado, processos internos padronizados, processos internos bem definidos, para que esse modelo possa ser replicado. E isso é um grande detalhe, isso é importantíssimo. Se você está aí no seu estúdio, está em fase de expansão, está querendo aumentar, você precisa ter isso bem definido e bem desenhado. Nessa fase, o foco é na estratégia e é de cima para baixo. Aí que é a grande diferença. Enquanto na fase 1, lembra que eu falei que a gestão é de baixo para cima? Aqui a gestão é de cima para baixo. Ele olha todo e de cima ele vai coordenando todo o processo. Nessa fase também, o empreendedor ele tem a clareza de onde quer chegar. É muito diferente da fase da equipe, que lembram que eu falei que na fase da equipe você gera a sua empresa no dia de hoje, no dia a dia, para conseguir um resultado futuro. Nessa fase não, nessa fase você vislumbra e deseja e planeja um resultado futuro e age hoje, define as suas ações diárias e pontuais de hoje, baseado onde você quer chegar. E essa que é a grande diferença das fases do estúdio. E acredite, essa abordagem diferenciada que possibilita o crescimento e a expansão. Nesse momento, você tem a clareza, é importante ter a clareza de onde quer chegar. É aqui que o dono, o proprietário, o empreendedor precisa saber aonde ele quer chegar. Ele precisa saber onde ele quer chegar. E é muito importante nessa fase também, clara a necessidade de manuais de operação. Como eu falei, para crescer, para expandir, tem que estar bem estruturado, tem que ter um modelo de negócio definido, tem que ter manuais de operação bem desenhados, como tudo dentro da sua empresa funciona, tudo dentro do seu estúdio funciona, desde o início da aula, quantos minutos, como é que é a sua aula, quantos minutos tem de pré-pilates, footwork, como é que é a abordagem, como é que termina, quais são as palavras, comando verbal, comando tátil, quais são as palavras que são utilizadas, quais são os comandos que são dados. Aqui na Leve a gente fez recentemente, a Carol fez um trabalho lindo de diretrizes, ela fez diretrizes do Pilates, que ficou sensacional, e explica o passo a passo de tudo, e baseando até cientificamente tudo aquilo que acontece, desde a camomila, que é uma prática que tem aqui no estúdio, até terminar a aula em pé. Tudo tem o porquê e ela explica muito bem isso. Então, isso tem que estar muito bem desenhado. Tem que ter um manual de como começa e termina a aula. E não só para a aula, é importante para a secretaria, para vendas, para postagens do Instagram, para financeiro, tem que ter manual de operação para tudo. E nessa fase, o grande detalhe é que a equipe é responsável pelo resultado. Não mais o empreendedor, não mais o administrador, não mais você. Agora é a sua equipe que é responsável pelo seu resultado. A empresa ela deve funcionar sem a sua presença. Ela precisa funcionar sem a sua presença. As pessoas que lá estão vão ser responsáveis pelo resultado gerado. Essa é a grande virada de chave. Num modelo de expansão não tem como a empresa depender de você. A empresa tem que se tocar sozinha, a empresa tem que funcionar sozinha. E as pessoas têm que saber exatamente o que fazer para poder expandir, para poder crescer e para poder desempenhar os seus papéis dentro do seu negócio. Essa é a grande diferença e é a chave do seu modelo da fase 3, que é o modelo de expansão. O que acontece? Pode ser que você esteja na fase 1, na fase 2 e já tenha características da fase 3, como acontece na LED. Sem sombra de dúvida, isso é muito bom. Se você está na fase 1, você está na fase ou na fase 2 e já foca no estratégico, já tem clareza de onde quer chegar, já tem manuais de operações e a equipe é responsável pelo resultado, parabéns. Isso quer dizer que você já está um passo à frente, você já está quase pronto ou com grandes possibilidades de expandir e chegar na fase 3.
Tá? Quando eu falo das características de cada fase, essas características elas são primordiais e acontecem, não quer dizer que é obrigatório que você esteja nessa fase. Se você estiver numa fase e já tiver características da outra fase, quer dizer que você já pode dar o próximo passo. E essa é a dica, essa que é a questão. A gente tem que pensar e tem que agir, como eu falei, focado onde a gente quer chegar. Essas são as 3 fases de um estúdio de Pilates, as fases que eu defini, as fases que estão no curso Gestão do Pilates, e são as fases que a gente trabalha, né, dentro desse nosso modelo, um modelo criado por mim, de processos, pessoas, negócios, que é o que eu trago, é a abordagem que eu trago. Tem muito conteúdo aí no canal, se você pesquisar, você vai entender, vai ver tudo que eu falo, está disponível aí no canal. E para acabar, eu tenho essa frase que eu acho que é muito legal, e é um pouco daquilo que eu falei, que o empreendedor molda o presente de acordo com sua visão, o técnico molda o futuro de acordo com o presente. Essa que é a diferença, o técnico molda o futuro de acordo com o presente. Então ele executa hoje e vê no que vai dar. O empreendedor não, o empreendedor molda o presente de acordo com a sua visão. E essa que é a grande diferença. Se você já desde o começo tiver essa prática, acredite, seu negócio vai crescer bastante. Ouso dizer que essa é uma das grandes vantagens, uma dos diferenciais que fez com que a Leve chegasse onde chegou. A gente sempre focou no estratégico, a gente sempre planejou muito, e a gente sempre teve isso na nossa raiz, na nossa cultura. Então a gente conseguiu chegar e alcançar o que a gente alcançou, sem sombra de dúvida, por ter visão clara da onde a gente quer chegar. Essas são as 3 fases do Estúdio Pilates. Se você se encontra em alguma delas, foque nas características da próxima fase, e que se você chegar, se você atingir essas características, vai ser muito mais fácil você passar para outra fase e conseguir maiores resultados no seu estúdio de Pilates. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário, deixa sua curtida, ativa a notificação, compartilha e espalha para todo mundo esse conteúdo que é com muito amor e é feito para você. Um grande abraço e até a próxima.